perspectivas, infelizmente, elas são difíceis, né? A gente tem uma crise que provavelmente ainda tem mais para vir, né? Nós não temos ainda um fim de um processo recessivo. Nós temos uma inflação teimosa que ao mesmo tempo impede corte de juros e esforços aí para reativar a economia. Me preocupa a agenda do governo de procurar aí atalhos, em vez de sinalizar com reformas de longo prazo, com mais fôlego, para de fato dar mais tranquilidade para empresários, para investidores. A gente está de novo buscando atalhos que podem, no fim do dia, piorar o quadro. Então, é um cenário difícil para o Brasil. Eu temo que a gente tenha até uma recessão em 2016 mais profunda do que foi, mais preocupante do que foi em 2015. A gente vê um mercado de trabalho que agora está começando a se ajustar, que pode ter mais demissões, taxa de desemprego pode subir para níveis preocupantes. A gente tem empresas enfrentando dificuldades financeiras. Agora, é claro que, como toda crise, ela serve para o país também reavaliar a sua agenda, reavaliar suas estratégias, para a sociedade também reavaliar os caminhos do país, né? Então, o que eu espero, quer dizer, que esse ano seja um ano de reflexão e seja um ano que a gente consiga reagir de uma forma mais positiva, mais sábia a esta crise. Eu acho que esse é um ano de um grande teste para a maturidade do país, né? Maturidade da sociedade, maturidade da nossa classe empresarial, de fato exigir mudanças, pressionar por mudanças, não ir para o cunho, né, para o lado populista, mas de fato medidas estruturais que permitam a gente enfrentar esse momento difícil. E é claro, acho que essa mensagem sempre tem que ser colocada, nessa crise toda a gente tem ao mesmo tempo um ajuste da taxa de câmbio, que está permitindo um ajuste da nossa balança comercial, né? Quer dizer, a nossa moeda valendo menos acaba estimulando exportações, e isso obviamente pode ajudar a gente não a sair dessa crise, mas é uma válvula aí da economia que funciona e pode compor um quadro de uma recuperação futura, e isso obviamente abre novas fronteiras, né, para os empresários, né, numa demanda interna tão fragilizada que isso pelo menos a gente se beneficie de alguma forma desse enfraquecimento da nossa moeda para melhorar os números nossos de exportação, enfim, procurar diversificar a nossa pauta, né? A indústria que sofre tanto, a indústria que é um setor que é muito vulnerável, é mais vulnerável na média ao tal custo Brasil, né? Sofre mais com o custo Brasil, que a taxa de câmbio de alguma forma ajude. Ela sozinha vai resolver a nossa vida? Não vai. É importante que o governo também faça a sua parte, porque afinal também não adianta nada ter taxa de câmbio mais elevada e inflação mais elevada também. Então é muito importante essa pressão da sociedade, essa pressão do setor produtivo para fazer o ajuste fiscal, para ajudar de fato a conter a inflação e a gente poder realmente se beneficiar de uma taxa de câmbio mais elevada. Olha, o mundo árabe, a gente sabe dos desafios que tem ali. Tem o desafio econômico, que é o desafio da queda do preço do petróleo, que impacta essas nações, né, as nações produtoras, é claro. Tem questões ali geopolíticas, tem países em conflito e, obviamente, que isso acaba prejudicando relações comerciais, é claro que sim. Mas, por outro lado, você tem alguns países que começam já a exibir algum dinamismo, economias que começam a recuperar depois daquela turbulência da Primavera Árabe, enfim. Tem alguns que são menos dependentes do preço do petróleo, que têm economias mais diversificadas. Enfim, eu acho que nunca pode deixar de lado o Oriente Médio. Eu acho que o Brasil nem está em condição de abrir mão de oportunidades de crescimento. Pelo contrário, eu acho que a gente precisa cada vez mais fortalecer os laços comerciais, tanto para exportação quanto para importação, para investimentos, né, que tem ali investidores potenciais importantes no mundo árabe, que poderiam estar fazendo, assim como fazem investimentos em outros países, poderiam estar direcionando mais recursos para o Brasil. O Brasil precisa urgentemente de recursos externos, né? Precisa urgentemente do capital estrangeiro para a gente construir a infraestrutura, enfim, modernizar nosso parque industrial. Então, eu acho que tem sim um caminho, ainda que haja essa região de fato enfrente seus desafios.